A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar aqui no livro de Atos, no capítulo 7. Vamos ler e orar a palavra de Deus. Nós lemos e oramos sobre a palavra porque nós cremos na realização das obras de Deus na nossa vida mediante o poder da sua palavra e do seu Espírito. Nós vamos continuar lendo e orando, crendo que Deus fará até que Ele realize sua obra perfeita em nossas vidas e alcance não só a nós, mas toda a nossa família e as pessoas a quem nós evangelizamos e amamos. Atos 7, a partir do 1 diz: Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isso assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhes disse: Sai da tua terra e da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E disse Deus: Julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Aleluia. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se deu a conhecer por seus irmãos, e se tornou conhecido de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Verso 18. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Verso 22. Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. 26. No dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam, procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, donde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, aleluia, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe aparecera na sarça. Aleluia. Verso 36. Estes os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe aparecera no monte Sinai, e com os nossos pais, do qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Aleluia. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Verso 46. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como disse o profeta: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? O qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Aleluia. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciava-lhes a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Verso 24. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, aleluia, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Louvado seja Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. Meu Deus, há poder quando nós lemos Tua palavra. Há muito poder a ouvir, ler e meditar na Tua palavra. Basta apenas ler versículos bíblicos para nós sermos libertos, curados e salvos, porque a Tua palavra tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Passarão céus e terra, mas as Tuas palavras não hão de passar. Que discurso glorioso, o discurso de Estevão e sua defesa ante os seus inquiridores. Meu Deus, quem pode resistir a um homem ou uma mulher de Deus proclamando Tua palavra, cheio do Teu Espírito, com sinceridade e singeleza de coração?
Meu Deus e meu Pai, que palavra gloriosa. Mas aqueles que resistiram a Estevão, Senhor, são os mesmos que resistem até hoje. Porque é um espírito que as pessoas tomam sobre si, porque nos seus corações, Senhor, há deserto, nos seus corações há Egito, nos seus corações há mundo. Por isso rejeitam a voz da tua palavra, mas nós queremos a tua palavra, nós desejamos a tua palavra, nós ansiamos pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, porque para onde nós iremos nós, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Aqui Estevão mostrou que desde Abraão até os dias de hoje, o Senhor tem anunciado a tua salvação, o Senhor tem separado um povo para a tua glória, o Senhor está separando agora mesmo um povo, Senhor, ouvindo esses áudios, orando, jejuando e clamando. O Senhor está separando este homem e esta mulher para louvar e engrandecer o teu nome. O Senhor está separando esta família para ser família abençoada do Senhor, como todas aquelas que creem no profeta Abraão e em Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, separa-nos pelo poder da tua palavra, separa-nos pelo poder do Espírito Santo, lava-nos e limpa-nos, Senhor, de toda idolatria. Aquele povo pereceu porque desejou as coisas do Egito e se voltou, Senhor, em idolatria, adorando e servindo a deuses que na verdade não são deuses, mas são demônios. Mas nós não, Senhor, nós rejeitamos a idolatria, nós rejeitamos cultos pagãos, nós rejeitamos sacrifício a ídolos, nós queremos, Senhor, Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, o poder da palavra, as promessas ditas a Abraão, que seriam benditas nele todas as famílias da terra. Nós queremos as bênçãos de Abraão, nós queremos as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Por isso nós estamos lendo e confessando a tua palavra, por isso estamos já em capítulo 7 do livro de Atos, Senhor, porque nós, à semelhança de Estevão, queremos permanecer fiel até a morte. Ainda que para isso, Senhor, precisamos oferecer nossa própria vida. Nós queremos permanecer na Tua presença, permanecer no Teu Espírito e na Tua palavra. Aqui o Senhor disse pela boca de Estevão: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Meu Deus, que coisa terrível! Coisa terrível é resistir à vontade perfeita de Deus. Como estava ali Saulo, Senhor, antes de se converter e se tornar o apóstolo Paulo, ele resistia ao Espírito Santo. Ele estava preso em grilhões de cegueira espiritual, de religiosidade, Senhor Deus. Senhor, liberta este homem, esta mulher que está me ouvindo. Liberta esta pessoa por quem nós estamos orando. Liberta de toda idolatria, de toda cegueira espiritual, de toda religião que afasta ele da revelação do Senhor Jesus Cristo. E assim como o Senhor alcançou Saulo, Senhor, e lá na frente se tornaria o apóstolo Paulo, o Senhor abriu o entendimento dele, o alcançou com a tua salvação. Alcança nossos familiares, alcança nossos irmãos e irmãs que estão presos em religiões pagãs, falsas. Alcança, Senhor, todas aquelas pessoas por quem nós estamos intercedendo. Em nome de Jesus, seja rasgado todo o véu da idolatria, rasgado toda cegueira espiritual do entendimento. Caia por terra todo espírito maligno que traz separação entre o homem e Deus. Oh, meu Deus, venha sobre nós o poder do sangue de Jesus. Venha sobre nós o perdão proclamado por Cristo no Calvário e por Estevão ali enquanto estava sendo apedrejado. Ele, Senhor Deus, viu os céus abertos. Ele estava cheio do Espírito Santo e por causa disso ele liberou uma palavra de perdão. E ele disse, enquanto estava sendo apedrejado, invocando o Senhor, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E logo em seguida ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras ele adormeceu. Ele foi recebido por Cristo ali naquele momento, quando ele sacrificou a própria vida à semelhança de Jesus e liberou perdão também à semelhança do que Cristo fez no Calvário. Senhor, nós liberamos o perdão e pedimos perdão também por essas
essas vidas que estão à nossa volta, cegadas no seu entendimento. Pedimos que o Senhor revele Jesus para elas, que venha sobre nós o poder sobrenatural da tua revelação, desta palavra em Atos capítulo 7. Venha a tua bênção, o teu poder e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.